Verdade. Verdade, porque esse aí... Esse é joia. Esse aí merece um joia com os polegares. Resistiu. Ou um aumento. Porque esse aí resistiu uma pressão gigantesca, né? Simplesmente a maior pressão que pode existir dentro desse país, que é aquela que vem do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios. Sabe que eu recebi mensagem de ouvintes, quando eu falei assim, resistiu, alguns ouvintes falaram, como assim resistiu? Ele fez o trabalho que tem de ser feito. O Linneu, ele fez né? o trabalho dele. Deu azar de cair com o Linneu da grande família. Exato. Mas nem sempre isso é simples. Exato. Nem sempre. Assim, ele só apenas fez o seu trabalho. Nem sempre é fácil fazer o seu trabalho. Que até se confunde, né, na cabeça. Mas peraí, é a presidência da República que tá determinando, entre aspas, o que é que eu tenho que seguir, né? E ele seguiu o manual de conduta. Seguiu a lei. Seguiu o Código Penal. Seguiu tudo que tem que ser seguido. Tivéssemos mais fiscais assim, talvez o nosso país fosse um pouquinho diferente. Agora é tudo extremamente escandaloso. Porque ontem o Fábio Weingarten, ex-ministro das comunicações, né? Do governo, veio trazer ali uma série de documentos que mais confundem do que explicam. Porque à primeira vista, eles dão a impressão de que o governo fez tudo de acordo com as regras. A gente queria levar esse material até a esplanada, para que lá ele fosse analisado e de lá seria levado para o acervo, ou seja, para onde ficam os presentes que chefes de Estado ganham de lideranças internacionais. Ocorre que isso poderia ter sido feito ali mesmo, na própria Receita. Há um documento a ser preenchido ali, em que com a assinatura do enviado do governo, no caso, ministro Bento Albuquerque, pronto. Aquela caixa com as joias seria imediatamente levada ao acervo. E fim de contas, fim de papo, não precisaria passar por nenhuma repartição pública, nenhum ministério, nenhum palácio. É assim que se faz. Ocorre que Bento Albuquerque recusou-se a assinar esse documento e tentou destravar essas joias para que elas fossem levadas ao presidente. Por quê? E mais, por que as patas daquele cavalo estavam quebradas? Aliás, os caras não pensaram duas vezes antes de arrebentar uma obra de arte para poder muquear dentro joias caríssimas. Por que elas estavam quebradas? Por que as joias não estavam na caixa e sim dentro do cavalo? E mais importante que tudo, por mais que os caras tenham muito dinheiro, por mais que naquele país, no caso a Arábia Saudita, o dinheiro brote da terra na forma de petróleo, ninguém rasga dinheiro. Por que o sheik da Arábia Saudita deu de presente à primeira-dama um negócio que vale 15 milhões de reais? A troco do quê? Que amizade é essa? São muitas as perguntas e são fortíssimos os indícios de que a gente está diante de crimes de peculato, desvio de finalidade, talvez lavagem de dinheiro, né? O que a gente sabe, por enquanto, é que o fiscal da Receita fez muito bem o seu trabalho. Parabéns a ele. De resto resta, com o perdão aqui da repetição, uma grande interrogação. E algumas respostas que já temos. As coisas não ocorreram de acordo com o protocolo. Por quê? Mais uma interrogação a ser respondida. Estava lendo aqui a nota da Receita Federal, né? O que diz exatamente a nota? Disse que a regularização só é possível mediante comprovação da propriedade pública e regularização da situação aduaneira. Isso não aconteceu no caso em análise, mesmo após orientações e esclarecimentos prestados pela Receita a órgãos do governo. Segue ainda a nota. A incorporação ao patrimônio da União exige pedido de autoridade competente com justificativa da necessidade e adequação da medida, como, por exemplo, a destinação de joias de valor cultural e histórico relevante a ser destinadas a museu. Isso não aconteceu nesse caso. A nota é muito clara. Não cabe incorporação de bem por interesse pessoal de quem quer que seja, apenas em caso de efetivo interesse público, fecha aspas. É o que diz a nota da Receita Federal, que acionou, inclusive, o Ministério Público Federal de Guarulhos, em São Paulo, para investigar esse caso. Para que não reste dúvidas, para que não pareça que a gente está fazendo um comentário oblíquo aqui, o que os fatos nos levam a crer, até agora, é que o presidente Jair Bolsonaro mobilizou o governo federal, não uma nem duas, mas 8 vezes, para tentar embolsar esse presente que pertence ao Estado brasileiro, no valor de mais de 15 milhões de reais. Diante
dessa suspeita que a gente está agora.